Nosso texto vai ser a segunda carta de Paulo aos Coríntios, vai ser projetado também, vai facilitar para você acompanhar. Mas é um momento muito precioso que Paulo louva os coríntios, os irmãos de Corinto, pelo serviço, pela dedicação, pelo empenho em uma oferta generosa. É assim que ele expressa no verso 20. 1 Coríntios, capítulo 8, nós vamos ler do verso 16 a 24. Mas o verso 20 ele vai dizer que há uma oferta generosa levantada pelos irmãos de Corinto em favor dos irmãos de Jerusalém. Jerusalém é a cidade, é a igreja mãe de todas as igrejas. É ali que o evangelho começou. É ali que a igreja se organizou. A primeira igreja, Atos capítulo 2, nos revela, esse momento tão precioso para a vida, para a história da igreja cristã. Nas ruas, nas praças da cidade de Jerusalém, Espírito Santo do Senhor vai tomar a vida de irmãos e irmãs, de discípulos queridos do nosso Deus, e vai ali organizar a sua igreja, e vai multiplicar ali o seu povo, mas sobre ela vai haver grande perseguição, com a morte por apedrejamento de Estevão. Essa perseguição vai se intensificar muito, e a perseguição, nós já vimos aqui, é uma das causas, graças a Deus, do crescimento, da expansão do evangelho do reino. A igreja vai crescer, quando ela vai ter que viver a diáspora, ela vai se espalhar, ela vai sair de Jerusalém, vai percorrer Judéia, Samaria, e depois vai continuar alcançando cidades e vilas aos confins da terra. Era assim a promessa de Deus em Cristo, e ia sendo assim o agir de Deus por obra do Espírito Santo. Mas a cidade de Jerusalém, ou na cidade de Jerusalém, a igreja sofre muitas perseguições, e a situação é de muita miséria, de muita pobreza, de muitos irmãos, e as igrejas então começaram a levantar doações, e a igreja de Corinto também levantou a sua doação, levantou um recurso grande financeiro para assistir aqueles irmãos necessitados na cidade de Jerusalém. E esse texto que nós vamos ler fala disso, e é confiado a Tito mover a igreja de Corinto para essa mobilização de ajuda, de auxílio, de socorro. Depois vai ser confiado a Tito o levar dessa oferta e entregar às mãos da igreja, dos líderes da igreja em Jerusalém. Por isso, diante dessa ação generosa, Paulo vai chamar Tito também de companheiro, de cooperador do evangelho e da graça de Deus, com o evangelho, na proclamação e no ensino do evangelho em Cristo Jesus. Então nós vamos olhar para esse texto precioso, para meditar dentro dessa proposta aí que nós temos, que é da cooperação generosa. Assim como a igreja de Corinto, a nossa igreja, assim como a igreja de Corinto, como Tito, eu e você também devemos estar atentos à cooperação que podemos dar em favor do reino de Deus. Não uma cooperação qualquer, não uma cooperação com aquilo que nos resta, com aquilo que nos sobra, uma cooperação generosa, como essa que nós podemos identificar aqui, tá bom? Eu vou ler o texto, os irmãos vão acompanhando, eu vou pedir a Gabi para ajudar na mudança da tela do texto, Gabi, que aí eu fico tranquilo aqui, posso seguir na leitura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 16, até o verso 24. Mas graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens,
Com eles, enviamos nosso irmão, cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança de vós. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e da glória de Cristo. Manifestai, pois, perante as igrejas a prova do vosso amor e da vossa exultação a respeito da presença destes homens. Exultação a vosso respeito na presença destes homens, tá bom? Correção aí. Que o Senhor seja gracioso em nos abençoar na instrução da sua palavra, no agir do seu Espírito, que com liberdade há de trazer o nosso coração, a nossa vida, né? A sua palavra, a sua vontade, o revelar do querer precioso do nosso Deus. Então, a igreja em Jerusalém, vivendo as suas necessidades pela perseguição, pelas lutas, por dificuldades que enfrentam, e as igrejas buscando assistir aqueles irmãos dentro das suas possibilidades, enviando as suas ofertas, a sua ajuda, o seu socorro àquela igreja querida, a igreja mãe de todas as igrejas cristãs do mundo. E Tito é levantado como cooperador de Paulo para ir até Corinto e para trazer da igreja de Corinto algo que pudesse socorrer aqueles irmãos também em Jerusalém. É bom lembrar que Tito não é judeu. Ele é grego. Ele foi pastor na ilha de Creta. Ele foi grande cooperador, instrutor da igreja que ali foi plantada também pelo apóstolo Paulo. E Paulo o vê como um grande companheiro, um grande parceiro no seu ministério. Ele é filho da fé de Paulo. Assim como Timóteo, ele é instruído, ele é adotado por Paulo no seu pastorado junto à igreja. E Paulo tem grande confiança também em Tito, e ele vê que há grande confiança da parte da igreja em Tito. Por isso envia. Há uma preocupação de Paulo aqui muito comum quando se envolve dinheiro. É não deixar nenhuma possibilidade de alguém julgar que esse dinheiro não vai chegar na mesma generosidade com que ele foi doado, com que ele foi oferecido. Está dizendo, é bom que Tito vá, é bom que Tito tenha a confiança de todos, porque assim a gente não vai ter que enfrentar aqueles que às vezes acham que a gente pode agir desonestamente, porque o nosso propósito é apresentar a nossa honestidade. Paulo queria que todos soubessem o seguinte: as doações levantadas para socorro, elas vão chegar na sua integralidade, vão chegar com a totalidade dos recursos levantados por cada igreja, por cada irmão. É bom ver essa transparência no ministério de Paulo, no ministério da igreja, e saber que Tito é uma pessoa confiada para isso. Que tinha a confiança do apóstolo, que tinha a confiança das igrejas, para levantar o recurso e para levar o recurso até Jerusalém. E é por isso que ele é visto como alguém que coopera com o reino de Deus, que coopera diante de uma ação muito generosa de participação da igreja, de colaboração da igreja com o propósito do Evangelho, com o propósito do cuidado de Deus sobre a vida dos irmãos. Então, algumas verdades, algumas lições que eu tiro para o meu coração, que eu quero compartilhar com você. Primeiro é a cooperação generosa, é aquela que coopera com solicitude. Características de solito ou de quem oferece prontamente ajuda. Quando nós vamos avaliar e vamos olhar, né, o significado dessa palavra aqui dentro do texto, nós vamos encontrar a expressão de que solicitude é a atitude de atender à solicitação que é feita da melhor maneira. Então, é uma solicitação feita para socorrer irmãos. E Tito e a igreja se desprende, se empenha para atender a solicitação que é feita da melhor maneira possível, dando o melhor que podem, com o maior carinho, com a melhor oferta, com uma oferta generosa,
com uma oferta grande, abundante. Então, o que esse texto começa a me ensinar é que o meu serviço, a minha cooperação junto ao reino de Deus, ela tem que ser tomada por solicitude. Eu preciso fazer, eu preciso contribuir, eu preciso cooperar com o melhor que eu posso, fazendo o máximo possível em favor dessa obra, em favor dessa pessoa, em razão dessa circunstância, na confiança que me foi dada ou naquilo que me foi pedido. Eu preciso ser cooperador na minha casa, oferecendo em favor da minha família o meu melhor, cuidando do meu cônjuge da melhor maneira, expressando na minha casa o melhor serviço. Eu preciso ser, de fato, aquele que atende à necessidade do filho, ou do pai, ou do irmão, ou da irmã, sempre realizando o melhor que eu puder. Se for para preparar um cozido, pode ser a carne de panela, né? Não precisa ser o filé mignon, nem a picanha, mas que seja uma carne de panela bem feita, a melhor que eu possa servir. Se for o mingauzinho de fubá com a couvinha rasgada lá, jogada dentro, que seja o mais saboroso, feito com o maior carinho, com o maior zelo, que eu possa fazer. Porque a questão não é fazer na questão de volume financeiro, grandeza de valor financeiro, mas é a grandeza da sua dedicação, do seu empenho, de realizar o melhor que você pode. Ser solícito é não deixar de dar o seu melhor. Na hora de arrumar a cama, na hora de lavar a louça, na hora de limpar o banheiro, né? Na hora de ajudar com o levar do lixo para fora de casa, na hora de socorrer aquele que está enfermo, na hora de ajudar aquele que precisa de cuidado. Que o abraço seja o melhor abraço, que o sorriso seja o sorriso mais alegre, mais espontâneo, que leve maior alegria. Que a companhia seja a companhia amável. Que Paulo vai nos ensinando, o que a igreja de Corinto vai nos ensinando, é que aquilo que a gente oferece para alguém, aquilo que a gente oferece em favor de alguém, deve ser feito na maior medida das nossas forças, no melhor que a gente pode dar. Não pode ser uma coisa qualquer, não pode ser fruto das nossas sobras. Isso deve acontecer na nossa casa. E às vezes eu tenho que pensar no que eu tenho cooperado lá com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, nas questões financeiras, nas questões da paz, da harmonia, nas questões da espiritualidade do lar, da pureza do lar, do entendimento do lar, da justiça que anda no lar, na casa, na família, onde a gente vive. Que seja o melhor que eu possa dar. Quando eu penso no meu papel como cidadão, e normalmente o cidadão brasileiro, o cidadão da cidade, ele sempre fica pensando no que ele pode receber, no que a cidade pode dar, no que o governante tem que fazer, para levar maior benefício, para levar maior ajuda. Mas como cidadão brasileiro, como cidadão da cidade, nós temos que pensar no que nós podemos cooperar também, para a promoção da paz, da ordem, do progresso, da justiça. Porque essas coisas precisam começar em nós, precisam existir na nossa vida, no nosso trato com o vizinho, no nosso trato com o amigo, no nosso comportamento no trabalho, onde oferecemos o melhor que podemos para ver a empresa progredir, para levar o melhor ensino na escola, ou para adquirir o melhor aprendizado possível da escola onde estudamos, nos preparando cada vez melhor para um futuro profissional que vai vir aí. É a consciência de oferecer sempre o nosso melhor em tudo, naquilo que nós somos solicitados. Se para o trabalho, se para o estudo, estudo. Se como pai, de pai, se como filho, no papel de filho. Se é como cidadão, empregado ou patrão, aluno ou professor, que seja o nosso melhor. Que seja a melhor dádiva, a melhor oferta, a minha e a sua.
que seja o melhor que possamos dar à igreja, porque essa é a sua igreja. É claro que nós falamos que a igreja é de Cristo, e nós sabemos que a igreja pertence a Cristo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é aquele que coordena a igreja, que conduz a igreja. Mas eu estou falando da igreja que te acolhe, a igreja que ora por você, a igreja onde você adora o Senhor, a igreja onde é preparado todo um ambiente para que você seja bem recebido, bem acolhido e possa estar aqui e reservar um tempo para buscar o Senhor com exclusividade. Teve muita gente trabalhando para que esse culto pudesse acontecer. Tem muita gente que trabalhou antes da gente para que nós pudéssemos ter esse templo hoje. Tem uma história do agir, do cooperar de tantas pessoas, de tantas vidas, do decurso do tempo, no decurso dos anos, para que esse evangelho chegasse para nós. E aí nós temos que pensar o que nós estamos fazendo, que tipo de cooperação nós estamos oferecendo, nós estamos dando em favor da igreja que nos acolhe, onde nós somos edificados, onde nós caímos e levantamos, onde nós adoramos a Deus, onde nós cantamos as canções, onde nós suplicamos a graça de Deus, onde nós buscamos a direção de Deus e a sua bênção para a nossa vida, onde nós alcançamos o coração de Deus com a nossa prece. O que nós temos feito? Como nós temos cooperado? No que nós temos ajudado? Então Paulo está ensinando através desse texto que é preciso existir uma cooperação generosa nossa, na família, no trabalho, na cidade, na igreja, no reino de Deus. Não importa quanto tempo você vem aqui, quantos anos você é membro da igreja, você às vezes nem é, mas se você está conosco, sinta-se como parte da igreja. E é importante que você, como parte da igreja, sinta que essa é a sua igreja, esse é o seu povo, esse é o lugar da sua adoração. É aqui que Deus vai assistir a sua vida, e é aqui que você vai ajudar a assistir o reino de Deus com aquilo que Deus confia à sua mão também. Usando da sua vida, usando da sua voz, usando do seu talento de instrumento, trazendo à igreja dos seus recursos um pouco do muito que Deus tem dado à sua dispensa. É aqui que você vai compartilhar a sua alegria, e é aqui que você vai pedir auxílio e socorro no tempo da sua tristeza, da sua dor. Que Deus levante pessoas para se colocar ao seu lado, para te ajudar na caminhada. E que você faça com solicitude, que aqueles que vão te assistir e te socorrer tenham o mesmo sentimento com a sua vida. É claro que a igreja de Corinto tinha suas limitações, vivia também os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, mas ela não mede esforços para ser generosa na dádiva que envia aos irmãos em Jerusalém, na oferta que encaminha para socorrer aqueles irmãos, e o faz com solicitude, no máximo da sua possibilidade, no máximo das suas forças. E assim deve ser a nossa cooperação com o reino de Deus. Um outro sentimento que eu vejo e quero compartilhar com os irmãos é a cooperação voluntária. Se no verso 16 eu encontro a palavra solicitude, no verso 17 eu encontro a palavra com voluntariedade. Serviço voluntário. O serviço voluntário, meu irmão, minha irmã, é o segredo do sucesso. Não só o sucesso da igreja, do evangelho, da fé, sucesso, seu sucesso em qualquer coisa que você se envolva, em qualquer projeto, em qualquer ação que você se propõe a realizar. Porque o serviço voluntário é aquele que é realizado sem que ninguém peça, sem que ninguém cobre, sem que ninguém exija, sem que ninguém te chame ou determine que você tenha que fazer. É o segredo do sucesso. Quais são os restaurantes que andam cheios, onde há voluntariedade no serviço, onde você não precisa ficar chamando o garçom, e ele nunca te ouve, ele nunca vem. Ele está sempre junto à mesa perguntando como é que estão as coisas e o que você precisa. Esse lugar você volta. Esse lugar pode ser que amanhã você procure e não tenha lugar para você sentar. Serviço voluntário, que surpreende na tarefa,
que faz antes de que seja solicitado, que se apresenta para a tarefa antes que alguém peça. É aquela pessoa que está antenada no que precisa ser feito, no que pode ser feito. E Paulo identifica essa atitude na igreja de Corinto. Elas percebem a dificuldade de Jerusalém e eles começam a se mobilizar para enviar a oferta através de Tito. Há uma disposição em fazer, há uma disposição em ofertar, há uma disposição em socorrer, em ajudar, há uma voluntariedade para esse serviço. Eles querem chegar na frente, antes que seja pedido, eles já estão levantando, se mobilizando para assistir, para atender, para fazer, para realizar. Muitas coisas que nós podemos fazer na nossa casa, e às vezes nós ficamos esperando que outros façam, mas nós temos que ter a voluntariedade de iniciar a tarefa, de começar. Essa aqui é a nossa foto do trabalho de ontem lá em Cruzeiro. Confederação Sinodal de Mocidade se dispôs a somar conosco no trabalho em Cruzeiro da nossa congregação, e sem que nós pedíssemos, nós recebemos uma ligação da Laís, que é a secretária de missões da nossa confederação, dizendo: pastor, nós queremos ir lá colaborar, nós queremos ir com a nossa confederação, nós queremos levantar e mobilizar os nossos jovens, e nós vamos levar socorro social, nós vamos levar gente para cortar cabelo, não é isso, Rafa? Não deu tempo nem de almoçar. Queremos levar gente para cuidar dos pés com a Denise, queremos levar pessoas para fazer currículo, para dar orientação de advogado, para ajudar na organização de documentos, queremos levar pessoas para evangelizar, para correr as ruas, para bater nas portas, para entregar o folheto, para doar a Bíblia, para falar da presença da igreja, queremos cuidar da criança, queremos que elas tenham uma tarde de alegria na cama elástica, no algodão doce, na pipoca. Queremos que ela receba da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, com a história bíblica, com fantoches e tudo mais. Queremos ir somar no trabalho que vocês têm feito. Ninguém pediu. Voluntariamente. 60 a 70 jovens estiveram por lá ontem. Da nossa igreja, da nossa comunidade lá, da igreja, alguns estavam trabalhando, mas mais de 40 estiveram lá nos ajudando, preparando o café da manhã, preparando o almoço e também ajudando nas ações que foram feitas, e recebemos e auxiliamos muitas pessoas que estão lá com seus nomes cadastrados, com seus endereços cadastrados, para receber a visita da igreja, para receber a presença do pastor Heber, para somar junto à igreja, onde nós estamos querendo que o evangelho cresça. Trabalho voluntário. A igreja é formada por obreiros voluntários, que servem ao Senhor, que se adiantam naquilo que precisa ser feito. Não precisa o pastor pedir. Se você vê, você pode fazer, o pastor não vai brigar, nem o conselho. Nós estamos celebrando hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil o dia do presbítero, um trabalho voluntário, de irmãos que dão do seu tempo, dão do seu conhecimento, para pensar a vida da igreja, para socorrer no cuidado à vida da igreja, para assistir de alguma forma o irmão como ovelha do pastoreio de Cristo, irmãos que voluntariamente servem. E o fazem na certeza do abençoar de Deus sobre o trabalho das suas mãos. Então, às vezes, nós temos que pensar o que nós temos feito com solicitude, o que nós temos feito voluntariamente, sem que ninguém peça. Que trabalho, que ação, que ministério, que tarefa é a minha na vida da igreja, no reino de Deus? O que eu não fiz, mas que eu posso fazer? Que tarefa não está sendo feita, mas que eu posso realizar? Trabalho realizado, trabalho feito para a glória de Deus, trabalho feito para a edificação da igreja, trabalho voluntário. A voluntariedade do coração, que traz sucesso na realização da obra. Porque vai conseguir atuar ali onde você vê que é necessário que você atue.
vai atender do jeito que precisa ser atendido, vai levar o carinho que aquele irmão, que aquela irmã, que aquele visitante precisa receber quando ele chega à porta do templo. Sua disposição de fazer voluntariamente. Como estes irmãos jovens que ontem cooperaram conosco no projeto de plantação da igreja lá em Cruzeiro, e nós temos cooperado com tantas igrejas, com tantos irmãos, em tantas oportunidades, como na nossa ação de Mackenzie voluntário, né, lá no Mato Grosso, lá no meio dos índios, das aldeias. Graças a Deus, né, que nos tem dado a graça de poder agir com solicitude e voluntariamente. Serviço prestado sempre para a glória de Deus. Quero chamar sua atenção para o verso 18 e 19. 2 Coríntios 8, verso 18 e 19. Com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Para a glória do próprio Senhor, servindo como cooperadores para a glória de Deus. Algo muito precioso a se lembrar aqui, meu irmão e irmã, que o nosso serviço, que a nossa ação, que a nossa cooperação, que a nossa atitude junto à igreja, junto ao reino de Deus, deve ser sempre para a glória de Deus. Que nós fomos criados por Deus, formados à sua imagem e semelhança, para que no nosso viver o nome de Deus seja glorificado. O ser humano é o ser humano que busca glória pessoal, reconhecimento pessoal. E às vezes nas nossas ações, até na igreja, nós servimos a igreja, nós servimos o próximo, e nós saímos chateados, tristes, ficamos nervosos, ficamos irritados, quando algumas das nossas ações não saem do jeito que a gente pensou. Se fazemos para a glória de Deus, por que essa irritação? Se fazemos para a glória de Deus, por que essa chateação? Por que essa tristeza? Não é para Deus, não é para a glória de Deus. Mas pastor, fulano podia cooperar e não veio. Ciclano, a gente ficou contando com ele, ele nem apareceu. E quem veio e fez, não fez do jeito que a gente pediu. Irmãos, o trabalho é o trabalho do Senhor. A obra é a obra do Senhor. Nós temos que dispor o coração para fazer com solicitude, para fazer voluntariamente e para fazer para a glória de Deus. E se alguma coisa está me irritando no trabalho do reino de Deus, se alguma coisa está me chateando, me entristecendo, ou porque eu não estou dando o meu melhor, ou porque eu não estou fazendo voluntariamente, com o coração alegre, com o coração humilde, com o coração pronto, ou porque eu estou em busca da minha própria glória. Por isso as coisas me entristecem. Por isso às vezes eu vou para casa chateado. Mas Deus diz na sua palavra que ninguém pode roubar a glória dele, nem eu nem você, nem o presbítero, nem o diácono, nem o professor da escola dominical, nem os ministros, aqueles que ministram louvor ou aqueles que tocam aqui no templo. A glória é sempre de Deus. E esses irmãos e esta igreja está servindo, e diz o texto que eles fazem como aqueles que fazem para a glória de Deus. Às vezes nós ficamos chateados com os nossos filhos que não nos atendem, né? Que não seguem os nossos passos, que não nos dão aquele orgulho que nós esperávamos. Sabe por quê? Porque nós estamos em busca da nossa glória. Porque se entendemos que nós estamos criando eles para a glória de Deus, até quando eles fizerem um pouco diferente daquilo que a gente pensa, nós vamos entender que se não é pecado, se não está fora da Escritura, é para a glória de Deus. Mesmo que não me dê aquele orgulho que eu esperava. E quando eu crio meu filho assim, esperando aquilo que me dê orgulho, pode ser que eu esteja conduzindo e criando os meus filhos para a minha glória, e não para a glória de Deus que deva ser, que precisa ser. E às vezes eu conduzo a minha casa para a minha glória. E às vezes eu realizo o meu trabalho para a minha glória. E às vezes eu estudo e eu quero passar, eu quero alcançar os maiores títulos e pendurar
na parede os diplomas mais extraordinários, para a minha glória. Mas a Bíblia vai me ensinando, vai me mostrando de que isso, às vezes, em algum momento, vai me trazer chateação, vai gerar irritação no meu coração, na minha alma, vai produzir tristeza no meu coração. Porque eu estou trazendo para mim aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. A glória, toda a glória pertence ao Senhor. Quando eu busco a minha glória, em algum momento eu me irrito, eu me entristeço, eu me magoo, eu me chateio. Se eu sei que estou buscando fazer o melhor, se eu sei que estou fazendo dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus, eu não devo me chatear, porque é para a glória dele. Não precisa sair do meu jeito. Não precisa dar o destaque para o meu nome que eu esperava. Não precisa atrair a mídia para mostrar que a gente fez. O Senhor já viu o que foi feito. Não precisa ter o reconhecimento, o aplauso desse irmão, daquele irmão, do pastor, do conselho. É bom que tenha. O reconhecimento faz bem. Mas eu tenho que saber que fiz para a glória de Deus. E o reconhecimento, se vier, está bom. Se não vier, Deus é aquele que nos recompensa e nos galardoa pelo trabalho realizado. E faz com que o nosso trabalho no Senhor nunca seja vão. É isso que importa. É isso que vale. Não preciso ficar me chateando, não preciso ficar triste. As pessoas fazem diferente, mas fazem também de jeito produtivo, fazem também de jeito eficaz, fazem dentro do propósito de Deus, fazem sem pecar, que seja para a glória de Deus. Mesmo que não tenha sido feito como eu pensei, como eu imaginei que deveria ser, porque não é para a minha glória. Que seja sempre, meus irmãos, para a glória de Deus. Uma outra verdade, cooperação, então, generosa, que é o tema da nossa reflexão. Quem é Tito? Não é um judeu, mas é aquele que quer assistir o judeu com solicitude, levando na medida daquilo que foi pedido, fazendo o máximo que ele pode, como a igreja de Corinto, para atender aqueles irmãos carentes, vivendo em situação de miséria, de sofrimento, de dificuldade, de dor. Não precisa ser da minha família, não precisa ser do meu povo, não precisa ser da minha gente. Eu tenho que ser solícito, dentro daquilo que eu posso fazer, no que me foi pedido, dentro da necessidade. Tito é o verdadeiro cooperador. Então, quando eu leio aqui esse versículo 20, e eu quero que você se atente a ele também aí, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, abra. Evitando assim que alguns nos acusem em face dessa generosa dádiva, tá bom? Generosa dádiva. E aí eu quero ir para o verso 23, porque no lugar de Tito eu tenho que pôr o meu nome. No lugar do nome de Tito, você tem que colocar o seu nome aí. Olha como Paulo vê esse irmão, esse cooperador, esse ajudador, esse companheiro de obra, de trabalho em favor do reino de Deus. Quanto a Tito, eu poderia dizer, quanto ao Naite, quanto ao Glauco, é meu companheiro, é meu cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e da glória de Cristo. Então, será que você pode incluir o seu nome como um companheiro, como cooperador, como aquele com quem os irmãos, a igreja, o Senhor, a cidade, a família, pode contar? Se o seu cônjuge for declarar quem é o seu companheiro, será que vai sair o seu nome? Ou será que vai sair o nome de um vizinho, de um amigo, de um irmão aqui da igreja, de uma irmã? De alguém distante da sua casa, distante da sua família? Se o seu filho, se a sua filha for mencionar, como Paulo mencionou aqui, será que é o seu nome que ele vai colocar aí? Meu companheiro, meu cooperador convosco? É preciso que esteja o seu nome aí, quando nós pensamos na vida da igreja, na tarefa da igreja, na missão da igreja, no propósito da igreja de levar o evangelho a toda criatura, de sustentar na vida a fé, de sustentar
na vida os princípios da palavra de Deus, os valores que Deus nos revela na sua palavra com obediência. É preciso que o seu nome esteja aí, é preciso que Deus olhe do céu e fale, e quanto à igreja em São José dos Campos, é a igreja que coopera, é a igreja companheira conosco. A maior obra e o maior cooperador do propósito de Deus é Cristo. Nós celebramos a ceia, nós celebramos essa graça bendita que visita a humanidade com salvação. No que Deus precisou que Cristo fizesse, Ele fez. Ele esvaziou de si mesmo, Ele deixou o trono na glória, Ele assumiu a forma humana. Ele visitou os pecadores, Ele se assentou à mesa com eles. Ele padeceu a dor e o sofrimento de uma crucificação. Ele verteu o seu sangue, todo o sangue, em favor do nosso pecado. Ele foi generoso, porque Ele deu tudo, Ele deu a vida por aquele que estava morto. Ele trouxe pureza para aquele que estava em pecado. Ele trouxe salvação para aquele que estava condenado. O maior agente, o maior cooperador do propósito de Deus é Cristo. Mas agora ele olha para a igreja e ele conta com a igreja para cooperar, para levar dessa graça adiante, no decurso do tempo, no decurso da história, fazendo conhecido o bom propósito de Deus que alcança o perdido com salvação. Você é um verdadeiro cooperador? Você coopera com solicitude? Naquilo que é pedido, naquilo que é esperado, você dá o seu melhor? Você atende à necessidade no melhor que você pode? Você faz voluntariamente algumas coisas? Quando você percebe que precisa, limpar um banco, carregar um banco, socorrer uma pessoa, dar um abraço, um sorriso, dar um bom conselho, dar uma companhia, um ombro amigo, você faz isso? Ou você espera sempre que outros façam? Ou você espera que alguém te chame? Ou você espera que alguém ordene que você faça, assuma essa tarefa lá na sua casa? De limpar a mesa, de organizar as louças, de cuidar da própria cama. E aqui na igreja, em tantas tarefas, em tantas ações que fazemos, outras que não fazemos, que você às vezes está pensando que poderia fazer, comece, você vai ter o nosso apoio, vai ter a nossa ajuda, isso eu garanto. Se for para a glória de Deus, se for para atender algo que Deus coloca no seu coração como serviço importante, necessário na vida da igreja, graças a Deus por você poder iniciar isso para nós. Voluntariamente. Para a glória de Deus. É muito precioso, irmãos, olhar para a palavra de Deus e ver que Deus espera de nós uma oferta sempre muito generosa. Mas a oferta generosa passa por esse caminho aí, de um verdadeiro cooperador, realizada com a solicitude que ela precisa, que ela pede, realizada com a voluntariedade do sorriso, da alegria, da humildade, que aqueles que servem voluntariamente têm, realizada na certeza de que não é para mim, não é para a empresa, não é para a família, não é para a igreja, não é para a instituição eclesiástica, é para a glória de Deus. Que seja assim, para que exista resultado do abençoar do Senhor no seu trabalho, no seu serviço, aonde o Senhor o levar e na tarefa que Ele confiar a sua mão, como confiou a mão de Tito fazer. Que o Senhor veja em nós servos bons e fiéis, servas boas, diligentes, que amam o Senhor e que dão prontidão no coração para servir, servi-lo com alegria, servi-lo com o melhor, porque Ele deu o melhor em nosso favor.